we could extend this diagram of the circle in this way. Eu queria amplificar nosso ensinamento através desse próximo quadro aqui. When my children dishonor and disobey, they move outside the circle. Quando meu filho desonra e desobedece papai e mamãe, eles saem fora do círculo de proteção de Deus e eles correm perigo. And they put themselves in a place of danger. Eles acabam se colocando num lugar muito perigoso e destrutivo. Now, why is that a place of danger? Por que aquele é um lugar de perigo? It will not go well with them out there, and they will not enjoy long life. Ali eles perdem a promessa de que tudo vai bem na vida deles e de que a vida deles será longa. So the purpose of discipline and correction is to restore my children to the place where it will go well with them and they will enjoy long life. E é aí que entra a tal da disciplina e correção. E o propósito dessa disciplina e correção, gente, não é punir, mas é levar eles de volta, restaurá-los ao centro daquele círculo da bênção. So discipline and correction are not designed to punish them. Então, esse disciplina e correção não é algo que a gente faz para judiar dos filhos. Discipline and correction are designed to restore them to the place where it will go well for them. Disciplina e correção é coisa que a gente faz para restaurar a vida dos filhos. Now that does something very wonderful for discipline and correction. E isso proporciona um quadro muito maravilhoso à ideia de disciplina e correção. Because it gives it a very positive focus. Dando a disciplina e correção um foco positivo. This is what I'm doing for my children. Olha, eu estou fazendo isso pelas minhas crianças. Because I love them too much to leave them in a place of danger. Porque eu os amo demais para deixá-los nesse lugar de perigo. And so I want to rescue them and bring them back inside the circle. E eu quero resgatá-los e trazê-los de volta ao círculo da bênção de Deus. Now, with little children, one of the means of discipline is physical discipline of our children. Com crianças pequenas, uma das necessidades é da disciplina física. And I know that physical discipline is a very controversial topic. E eu sei que falar sobre disciplina física de crianças hoje é um tópico muito controversial. It's not very popular. Não é popular também. I mean, anywhere in the world where I go to teach, the idea of physical discipline is an unpopular idea. Em todos os lugares do mundo onde eu tenho dado essas palestras, eu tenho percebido que essa ideia bíblica de disciplina física não é muito aceita, não é popular. And of course, there's another problem too. E obviamente existe um outro problema em cima Because disso. I know that whenever I speak to a group of people, there are some people out there who were physically abused by their parents. É que eu sei, aonde quer que eu fale, uma multidão como essa sempre vai ter dentro da multidão algumas pessoas que foram abusadas fisicamente pelos pais. And maybe there's someone here tonight who was disciplined in anger. E talvez aqui hoje à noite mesmo tem gente que foi disciplinado com a vara, mas por pais que faziam isso com raiva. And your parents disciplined you when they were out of control. Seus pais, eles disciplinavam você quando eles perdiam o controle. And you never knew what you were going to be disciplined for. E você nunca sabia direito como e quando isso ia acontecer. And they did it in anger and they were excessive. Eles faziam isso com raiva e com excesso. And many people who have experienced that promise themselves, I will never do that to my children. E obviamente quem passa por esse tipo de experiência com o pai e com a mãe, promete para si mesmo, eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. And if you had that life experience, I want to stand in solidarity with you. E se você é essa pessoa, eu queria que você soubesse que eu me solidarizo com você. And say you must never do that to your children. E eu diria para você, realmente, isso que o seu pai fez com você, você nunca deveria fazer com seus filhos. What happened to you was wrong. O que aconteceu contra você é errado. But I want to plead with you, don't turn away from what God says just because you were sinned against. Mas eu imploro com você, não dê as costas para aquilo que Deus fala, que não é nada disso que você experimentou com seus pais. I think the warning of Colossians 2:9 needs to be taken seriously. Eu acredito que esse alerta de Colossenses capítulo 2, versículo 8, versículo 9, tem que ser levado a sério. Olha o que diz ali. You could read that to us. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
I love this passage. Eu amo essa passagem. It says, "See to it that no one takes you captive." Ela diz: cuidado que ninguém te torne cativo. When are captives taken? Como é que um cativo é aprisionado? During a war. Durante a guerra. You notice there's a war going on out there against Jesus Christ. Você sabe que nós estamos numa batalha espiritual e o mundo contra Jesus Cristo. And people are being taken captive E tem gente sendo capturado by hollow and deceptive philosophies that are rooted in human traditions and the ways of the world rather than Christ. por filosofias rasas e errôneas criadas pelos sábios humanos que desprezam a Cristo. And we need to recognize the Bible has not changed. E nós temos que entender que a Bíblia não mudou. The culture around us has changed, A cultura ao nosso redor está mudando, but the Bible still calls us to the same things that it called us to all along. mas a Bíblia continua nos desafiando, chamando e pedindo coisas que ela pedia há muitos anos atrás. And if we are not careful, we will be more influenced by those voices that tell us not to discipline our children than we will by the Word of God. E se nós não formos cuidadosos, nós vamos acabar escutando as vozes dos especialistas humanos que falam para a gente não disciplinar fisicamente nossas crianças e desobedecer a palavra de Deus. So let's look at some of these passages. Vamos ouvir algumas dessas passagens Proverbs muito chapter- importantes. Vamos lá. Chapter 13, verse 24. Yeah. Provérbios 13, 24. Olha o que diz ali, igreja. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. People say to me sometimes, I love my children too much to spank them. Algumas pessoas já me disseram: olha, eu amo tanto a minha criança que eu não tenho coragem de discipliná-lo. And I say, no, you love yourself too much to spank them. Eu falo: não, você ama a você mesmo demais para não disciplinar, dar uma surrinha no seu filho quando necessário. Because if you are a parent with normal affection for your children, Porque se você for um pai que tem uma afeição natural pelo seu filho, the last thing in the world you want to do a última coisa no mundo que você não vai fazer is make your child uncomfortable. é de se preocupar em incomodar e quebrar o conforto, a zona de conforto do seu filho. But what this passage says is if you love your children, you will overcome that natural resistance to disciplining them. E essa passagem está dizendo que se você realmente ama seu filho, você vai resistir essa tendência natural sua de não querer chatear o seu filho. So the parent who loves his child is careful to discipline. O pai que realmente ama seu filho, ele é cuidadoso o suficiente para disciplinar quando for necessário. Proverbs 19:18, you could read that. Provérbios 19, 18. Vamos lá, igreja, diz lá: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. But the passage says that your child, there is hope if you discipline your A child. passagem fala que há esperança se você disciplinar seu filho. And if you ignore that, you are leaving him on a pathway of destruction. Se você ignorar isso, você está permitindo que ele vá pelo caminho da morte, da destruição. Proverbs 22, verse 15. Provérbios 22, 15, 13 e 14. Olha o que diz ali: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Now it says here, if you discipline him with a rod, he will not die. Ali está dizendo que se você disciplinar seu filho com a vara, ela não vai morrer. Now that's a great comfort because he's going to sound like he will die. Esse é um grande conforto, porque às vezes a gente bate nossos filhos com a vara, ele faz uns barulhos, uns choros, que dá a impressão que ele vai morrer. Actually, what the passage is saying here is our children are on a pathway that will lead to everlasting destruction. E aqui está dizendo que deixar de fazer isso é deixar que essa criança fique bobinha e tontinha e acabe criando para si um caminho que vai levá-lo para a sepultura. And discipline is a means of delivering them. E a disciplina é um livramento de Deus para a criança. Now, chapter 22, verse 15. you can Ou read that capítulo for us. 22, versículo 15, o que diz: a insensatez, imaturidade está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela.
Now it says folly is bound up in the heart of a child. Aí está dizendo que a estultice, a tolice, já nasce com a criança. Now we're not talking about childishness. Nós não estamos falando aqui, gente, sobre coisa natural para uma criancinha pequena. We never discipline our children for being childish. A gente não disciplina uma criança porque ela não aprendeu ainda a segurar o copo. But there's that folly in the heart that says, you will not tell me what to do. Mas aqui nós estamos se referindo àquela atitude da criança que ela através de atitude ela fala, eu não vou fazer o que você está querendo que eu faça. I will only do what I want to do. Eu só vou fazer o que eu quero fazer. And you're not going to rule me. E você, pai, não vai mandar em mim. We see that folly sometimes even in a little baby. A gente vê essa tolice até mesmo num nenezinho. You're trying to change this toddler's diaper. Você está lá tentando trocar a fralda desse recém-nascido, dessa criança. And he is saying, you will not change me. E ele lá, através de atitudes, ele está falando, não me troca, você não vai me trocar. You're going to discover I have 4 arms and 6 legs and I can roll like I'm on a rotisserie. E aquela criança de 3, 4 meses, ela fala, ok, você está querendo fazer o que eu não quero, você vai descobrir então que eu tenho 2 braços, 2 pernas, e eu sei rolar, mas eu não vou facilitar a sua vida. That kind of folly is bound up in the heart of children. Esse tipo de estultícia já vem com a criança. And the rod of correction is a means of deliverance. E a vara da disciplina é o meio de libertar ela dessa tolice. One more. Uma a mais. Provérbios 29, 15 and 17. 29, 15 e 17. You could just read those for us. Thank you. A vara da correção da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Versículo 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Notice it says the rod of correction imparts wisdom. Veja, a vara da disciplina confere sabedoria, gente. If you want children who are wise, you will discipline them. Se você quer que seu filho se torne um homem sábio, tem que disciplinar. And notice it says that if you discipline your son, he will give you peace. E o outro versículo fala, se você disciplinar seus filhos, eles lhe darão paz. Now, I would submit to you that these passages are not difficult to understand. Eu diria para você que essas passagens não são nada difíceis de se entender. The obvious teaching of God's word here is that God intends for us to have physical discipline of our children. O ensinamento óbvio da palavra de Deus aqui é que esse negócio de disciplinar nossos filhos, se necessário, usando a vara, é coisa clara, Now, é necessário. My personal testimony is that Margie and I did not start out persuaded that we ought to discipline our children. E o meu testemunho pessoal é que no meu casamento com a Margie, quando começamos a ter filhos, nós não tínhamos essa convicção. We had a son, and we were going to let him be a free spirit. A gente tem o nosso filho e do jeito que a gente via as coisas, nosso desejo era deixar ele ser um menino livre. And by the time he was 2 years old, we were in great trouble. Mas olha, irmãos, quando ele chegou a ter 2 anos, a gente não sabia o que fazer com ele. Ele era um problemão. Because we had this wild, disobedient child. Nós tínhamos uma criança selvagem, desobediente. And in God's great mercy, we were brought to teaching from these passages of Scripture that we just read. Através da graça maravilhosa de Deus, nós fomos colocados numa igreja onde o pastor começou a ensinar essas coisas. And I can remember I did not like it. E eu lembro que eu não gostava. It was against everything that I wanted to do. Aquilo era tudo contrário ao que eu queria fazer como pai. But as we talked and we prayed, we realized God was calling us to do something that we did not want to do. E nós começamos a orar e começamos a relutar com isso que Deus pedia, que nós não queríamos fazer. And so we embraced the fact that God is calling us to physical discipline of our children. E finalmente nós abraçamos, submetemos a palavra de Deus que temos que disciplinar nosso filho fisicamente. And that left us asking, how do we do this in ways that are appropriate and are not cruel or abusive to our children? E daí veio a questão para mim, para Margie, como fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma que não é abusiva, de uma forma bíblica. So I want to give you some steps. Então eu vou dar para vocês algumas conclusões que aprendemos. Vamos lá. Number one, I want to take my child to a private place where I can speak to him in privacy. Primeira coisa,
Pega a sua criança quando ela desobedece, leva ela para um lugar particular, privado, onde não tem ninguém por perto. So I want to give my child the dignity of having privacy and the rest of the family is not watching while he's disciplined. Eu quero tratar minha criança, meu filho, com dignidade, para ele não ser envergonhado diante das famílias, dos amiguinhos. Number 2, I want to tell him specifically what it is that he's done or failed to do. Número 2, lá naquele lugar em particular, eu quero falar especificamente para ele, claramente para ele, o que é que ele está fazendo que não é legal. So I may say to my son, Daddy told you to pick up your toys, didn't he? E eu quero dizer para o meu filho, olha, eu tinha te dito para você, para pegar os brinquedos, não tinha dito? So the child knows this discipline is related to this particular failure to pick up the toys. Então ele sabe que essa disciplina que está chegando está relacionada a algo que ele sabe, que ele está consciente. What you don't want to do is give a general all-purposes spanking at the end of the day. O que você não quer fazer é no final do dia dar uma surra nele por motivos gerais e sem explicação nenhuma. I've had it with you. You haven't been listening to me all day. You're going to get it now. Eu estou cansado de você, hoje você foi demais e olha, quer ser uma coisa, você vai apanhar agora. See, what is the energy behind that discipline? Veja a energia errada por trás desse tipo de disciplina. I'm angry. Eu estou com raiva. See, that's when I'm going to do things that are abusive and wrong with my children. E com raiva eu vou disciplinar de forma abusiva, de uma forma errada. Number 3, I want to secure an acknowledgement from the child. Outra coisa, no número 3, eu vou assegurar-me de que ela entendeu o que está acontecendo. Because I don't want to discipline him and have him have no idea why he's being disciplined. Porque eu não quero disciplinar meu filho, sendo que ele não está nem entendendo o que está acontecendo. So I want to say, Daddy told you to pick up your toys, didn't he? Então eu vou dizer-lhe, olha, o papai falou para você pegar todos os seus brinquedos, não falou? You didn't obey Daddy, did you? Você não obedeceu, o papai obedeceu? So I want to get an acknowledgement from the child. Então eu estou levando ele a confirmar que ele está entendendo a minha linha de raciocínio. Number 4, I want to remind him of my objective. E número 4, eu quero lembrá-lo qual que é o meu objetivo ao discipliná-lo fisicamente. I want to say to my child, I'm not angry with you. Eu quero que ele saiba que eu não estou com raiva de você. I love you. Eu te amo. You have put yourself in a place of danger through your disobedience. Com essa desobediência sua, você se colocou num lugar de perigo. You won't go well with you. You won't enjoy long life out there. Nesse lugar de perigo, você não vai ser feliz, não vai ser abençoado, não vai ter vida longa. And I love you too much to leave you there. E eu te amo demais para te deixar nesse lugar perigoso. So I'm disciplining you because I want to restore you to the circle where God says it will go well with you. E eu vou te disciplinar porque eu quero trazer você de volta ao lugar da bênção. Now, number 5, Número 5, I'm going to tell him how many swats he will receive. eu vou dizer para ele quantas palmadinhas ou cintadas ele vai levar. It will be different with different children. Olha, e é diferente com crianças diferentes. One of our sons had a bottom that was made out of leather. Um dos meus filhos tinha um bumbum que parecia que era de couro de vaca. It was made of the stuff saddles are made out of. Parece que o bumbum dele dá para ser usado para fazer sela de cavalo. And he was not easily impressed. Você batia nele, não impressionava ele de jeito nenhum. He required more. Ele precisava de mais força. I had another one that was so sensitive when he saw the paddle. Eu tinha outro que era tão sensível, só dele ver a varinha ele já desmontava todo. And he required less. Então aquele lá era menos. So you can deal with them according to who they are. Você lida com cada criança de acordo com a sua individualidade e característica. So I might say to him, Daddy's going to give you 3 swats, 2 swats, whatever's appropriate for the child. E conforme a desobediência, eu falo, papai vai te dar 3 palmadas ou vai te dar 2 palmadas. And you know, when I tell him what to expect, it's a very important signal that I'm in control of myself. E eu também procurava que ele percebesse que eu estava sob controle, eu não estava com raiva e com ira. I'm not just angry, just hitting him till my arm gets tired. Eu não estou com raiva lá do meu emprego, da minha frustração financeira e estou descontando isso nele. 2 swats, 3 swats, whatever's appropriate for the child. Eu vou dar 2 palmadas, 3 palmadas, aquilo que for apropriado. Now, number 6, I want to remove his drawers. Ok, número 6, eu vou remover a calça dele. My point is, I don't want the spanking. I don't want him not to feel the spanking because of the thickness of his clothing. O ponto é,
eu não quero que a minha surra seja desperdiçada na calça. I want to get down to where I can apply the board of education to the seat of knowledge Eu without quero- having anything in the way. Eu quero aplicar a vara da educação ao assento da sabedoria da minha criança de forma eficaz. So now, let me give you this suggestion. Ok, deixe-me lhe dar essa sugestão. If you're dealing with a little child and you're in charge of his hygiene, Ok, se você está lidando com uma criança pequena e você... you're in charge of his cleanliness and caring for his needs. Ok. Você está lidando com uma criança pequenininha que ainda usa fralda. So you change his diaper, you bathe him, É você que dá banho nele, é você que troca a fralda dele. and you see his bottom every day in the course of ordinary business. E no dia a dia, você está sempre vendo o bumbumzinho dele lá para tratar dele, It won't be tratar an dele. embarrassment if you spank him because you see him all the time. Então ele não vai se sentir envergonhado se você mais uma vez ver o bumbum dele para dar umas varadinhas lá. If he's old enough that he cares for his own needs, Mas se ele já tem idade suficiente que ele mesmo vai ao banheiro, ele mesmo se cuida, he bathes himself, he changes his clothes on his own, ele se troca sozinho, ele vai no banheiro sozinho. then you want to leave the underwear on. Então você deixa a cuequinha dele, a calcinha, você tira só para bater, tira a calça que é grossa, mas deixa a cueca, a Because you calcinha. don't want this child to have any sense of shame or embarrassment. Você não quer que ele se sinta envergonhado. You do want to make Humilhado. sure, though, that there are no catalogs back there or something that's going to keep you from being effective. Você só examina bem que não tenha nenhuma revista lá dentro, alguma coisa, que crianças são espertas, eles sabem como camuflar a coisa. Now, number 7 is restoration. Número 7 é restauração. I used to take my children on my lap and I would rock them and I would say, Daddy loves you very much. Eu costumava fazer assim, depois de todo esse processo, daí eu pegava a criança chorando no meu colo, eu abraçava, deixava ela chorar e depois eu a balançava e falava, papai te ama muito. And I would say to them, I hate to spank you. E eu dizia para eles, eu odeio ter que te bater. In fact, I hope I never have to spank you again. E eu até oro e espero que eu nunca preciso fazer isso na sua vida mais. I told them that hundreds of E eu times. falei isso centenas de vezes para eles. I meant it every time. E olha, eu realmente, cada vez que eu falava de coração. And eventually the day came when I never had to spank them again. E finalmente chegou o dia que eu não precisei mais, nunca mais bater neles. I'm here as a testimony to the fact it's really not something you will do for the rest of your life. Eu sou aqui um testemunho vivo de que você nunca vai precisar fazer isso o resto da sua vida. Now, if he will not be restored to me, Agora, se você não vai ser restaurado a mim, I'm holding him on my lap, se ele não é restaurado a mim, eu estou lá abraçando ele, he's calling to the other parent for help. mas ele está ainda chamando, mãe, me ajuda, sei lá eu. Or he's telling me he doesn't like me. Ou ele está bravo ainda comigo, irado comigo, e falando, eu não te amo, eu não gosto de você. Or he's making himself like a board so he slides off my lap. Ou então ele se endurece todo, eu quero abraçar, ele se endurece para poder escapar fora. See, if he's letting me know he's not happy with me, he's still outside the circle. E se ele então, após a surra e tudo mais, ele ainda está passando a mensagem para mim que ele não está contente comigo, ele ainda está fora do círculo da And obediência so e da honra. there are two things I need to check. Daí tem duas coisas que eu preciso checar. The first thing I need to check is my spirit. Primeira coisa, eu tenho que checar meu espírito de pai que está corrigindo. Maybe my spirit was wrong in the discipline. Talvez minha atitude de espírito estava errado, ele percebeu. I was angry. I was squeezing him too hard as I dragged him into the Eu room. estava com ira, com raiva. Na hora que eu fui levar ele para o quarto, eu estava apertando ele com raiva, ele percebeu isso. And he's responding to the fact that I was disciplining him in anger. E ele está respondendo agora, porque ele percebeu que ele foi disciplinado do jeito errado. The other thing I need to check is the child's spirit. A outra coisa que eu preciso checar é a atitude e o coração da criança. Maybe he's still outside the circle. Pode ser que ainda ele esteja fora do círculo o círculo da obediência. I used to say to my one son, I thought 3 swats was enough, but you're not sweet enough yet. Eu costumava dizer para esse meu filho que após a surra ainda estava rebelde. Eu falava, ok, eu pensava que 3 palmadas seria suficiente, mas você não está doce ainda. Now, number 8, I want to pray for him or pray with him. Número 8, eu quero também orar por ele.
Now com ele. let me respond to common questions people ask about this. Agora, gente, deixa eu responder perguntas comuns que as pessoas costumam fazer para mim, aonde eu falo sobre isso. The first question is, when do you spank? What is a spanking issue? A primeira pergunta é quando bater? Let me make a distinction with you between correction and discipline. Deixa eu fazer uma distinção aqui entre correção e disciplina. A lot of things little children do that are wrong do not require discipline. Tem muita coisa que uma criança pequena faz que não requer disciplina. They require correction. Ele requer apenas correção. If my 3-year-old takes the toy from his sister, my first response to that is going to be correction. Por exemplo, meu filho de 3 anos de idade, ele pega o brinquedo da sua irmãzinha menor. A minha reação não é bater nele, mas é corrigi-lo. I'm going to say, no, you can't take that from her. She was playing with that. Eu vou falar com ele, olha, instruí-lo. Eu vou falar, olha, você não pode fazer isso. Ela estava brincando com isso. You must give it back to her. Você precisa devolver. You're not being kind to Você your não está sister. sendo bondoso. You're not loving your Você sister. não está amando a sua irmã. Now, if he gives the toy back to her, there's no need for discipline. E aí, se ele devolve o brinquedo para a criança, não há necessidade de disciplina. This little boy is not being defiant against my authority. Ele não está desafiando a minha autoridade. He's impulsive. He sees something he wants, and so he goes and takes it. Ele está sendo impulsivo. Ele viu uma coisa que ele quer, que ele gosta, ele vai lá e pega. And I'm going to correct that impulsive behavior. E eu vou corrigir essa atitude impulsiva. And I'm going to save discipline for times when he is defiant against parental authority. E eu uso disciplina quando ele está desafiando a autoridade do pai e da mãe. Another common question is, what do you use? A outra pergunta é, o que você usa quando vai disciplinar, bater numa I'm not criança? against the hand philosophically. Eu não sou contra a ideia de usar a mão filosoficamente. Eu não sou contra a ideia de usar a mão para bater na criança. But I think that a paddle is more effective than your hand. Mas eu estou convencido de que um tipo de vara ou um tipo de régua flexível é mais eficaz. Because the paddle will make the child uncomfortable. It'll sting, but it won't hurt him. A régua flexível não vai quebrar nenhum osso dele, não vai machucá-lo, ela é flexível, ela bate e volta. Third question is, when is he old enough to be disciplined? A terceira pergunta é, quando uma criança tem idade suficiente para ser disciplinada? When he's old enough to defy you, he's old enough to be disciplined. A resposta é, quando ele é velho já o suficiente, tem idade suficiente para começar através de atitudes ou o que for. Não precisa falar não, mas ele está desafiando, você vê que ele está desafiando a tua autoridade, daí já está a hora de começar a apanhar. Maybe one day you say to him, I want you to pick up your toys. Talvez um dia você fale para ele, eu quero que você pegue os seus brinquedos. And he picks up the toys, he puts them all in the toy box. E ele obedece, ele coloca tudo lá na caixa. The next day you say, I want you to pick up your toys and put them in the toy box. Segundo dia, mesma coisa, mesma ordem. He understands those words. Ele entendeu aquelas palavras. He knows how to do it, Ele sabe como fazer aquilo, but he's not going to do it. mas ele recusa-se a obedecer. And that's when the discipline process needs to begin. É aí que começa então o processo de disciplina. What if I'm too mad? Agora, e se eu estou com muita raiva? If you get very angry very quickly, you know that. Se você é do tipo de pessoa que fica com raiva facilmente, você sabe quando está com raiva. And you need to promise your children, I will never discipline until I have first gotten alone with God and quieted my heart before God. Incentivo você a fazer uma promessa diante de Deus, diante dos seus filhos, sua esposa, que você nunca vai disciplinar seus filhos quando você está com raiva. But I'm not going to trust myself when I'm angry. Quando eu estou com raiva, eu não vou confiar em mim mesmo. What if we're not at home? A outra pergunta, e quando a gente não está em casa? A criança desobedece fora de casa. If you're visiting someplace, you can always leave if you need to and go home. Se você está visitando um shopping, algum outro lugar, você pode sempre deixar aquele lugar e voltar para casa para cuidar da sua criança. Or you may choose to overlook some things at home that you would not overlook you may choose to overlook some things when you are away that you would not overlook if you were at home. Você pode decidir também deixar para lá, aquilo lá, fazer de conta que não viu, para continuar o programa. Coisa que você não faria dentro de casa, mas ali na casa dos outros, numa loja, você vai deixar. But because spanking is so misunderstood, I would not discipline when I'm not at home. Mas porque
a disciplina hoje em dia, culturalmente, é tão mal compreendida, eu não disciplinaria meu filho em lugar público e fora da minha casa. What if he didn't hear me? What if E se meu filho não me escutou? my one son said, "Daddy, I didn't hear you." Uma vez eu ia bater no meu filho, mas ele falou, papai, sinceramente, eu não te escutei, eu não ouvi. I said, "Okay, I won't discipline you for not obeying me. I'll discipline you for not hearing me." E daí eu disse para ele, ok, então eu vou te bater não porque você desobedeceu, mas porque você não me ouviu. And after that, his hearing got better. E depois desse dia, ele passou a me ouvir de uma forma bem apurada. When is a child too old? Quando que uma criança está velho demais para apanhar? I'm not willing to give an answer to this question. Eu não sinto vontade aqui de dar uma resposta a essa questão. There are so many variables. Existem muitas variáveis aí. But I think you will find discipline is the most effective with little children. Mas eu creio que você vai perceber que disciplina física é muito mais eficaz com crianças pequenas. It gives weight to your words. Dá peso à sua autoridade de palavra. They want to avoid discipline. Eles querem evitar apanhar. It humbles them. Isso os ensina a serem humildes. It gets their attention. Pega a atenção deles facilmente, cativa a atenção deles It's the facilmente. most effective with little children. É mais eficaz com crianças pequenas. When they get older, they get more. They figure out how to deal with it. Quando eles vão ficando mais velhos, eles aprendem maneiras de manipular e de sair fora disso. And there are other things we will turn to with older children. E há outras coisas que vão acontecendo com crianças de mais idade. In the book Instructing a Child's Heart, No livro Instruindo o Coração da Criança, Margie has 2 chapters on the sowing and reaping principle of the Word of God. a Margie tem 2 capítulos sobre o princípio do semear e colher. And it talks about how to use consequences in ways that are not behavioristic. E fala sobre a questão das consequências das nossas atitudes, mas fala disso não de uma forma behaviorista, que se preocupa só com o comportamento externo. Another question is, what if it doesn't work? A outra pergunta é, ok, disciplina física, e se não funciona? Sometimes it's because parents are inconsistent. Às vezes, quando os pais são inconsistentes, não funciona mesmo. One day they discipline, the next day they don't. Um dia eles disciplinam, outro dia eles não disciplinam. Or maybe they're ineffective. They're disciplining too lightly and through too many clothes. Ou então eles disciplinam a criança de uma forma tão facinha, tão bobinha, com bastante roupa, a criança nem sente dor nenhuma, não funciona. Or maybe they try it for a while, but they don't try it for long enough for it to bear fruit. Ou então os pais tentam isso por uns tempos, mas depois eles acabam desistindo e a criança aprende. Or another big issue is parents spanking in anger. E outro grande problema é quando pais fazem isso na hora da raiva. So when it doesn't work, it's usually for one of those reasons. Então, geralmente, quando não funciona, é por algumas dessas razões. What about special needs children? Agora, o que falar de crianças que têm necessidades especiais? I think some children with autism or various needs may have to be dealt with great wisdom. Crianças que têm necessidades especiais, como autismo ou outras necessidades, requer que o caso seja estudado de uma forma específica e com muita sabedoria e oração. And you're going to have to think through and perhaps get counsel about how can I apply these principles to the needs of my special child. E você talvez vai ter que procurar conselho de pessoas que possam te ajudar a ver como que aplicar esses princípios bíblicos no caso de uma criança especial. What about adoption and and foster care? O que dizer no caso de crianças que são adotadas ou que são entregues aos nossos cuidados pelo Estado? In most circumstances, if you do adoption or foster care, you will have to sign an agreement not to spank children. Normalmente, quando o Estado deixa você abrigar uma criança na sua casa, eles pedem que você assine um documento onde você promete que não vai usar disciplina física. And if you decide to do that and sign that agreement, you should honor your agreement. E se você então assinou um documento assim, você tem que, como cristão, honrar esse documento, essa promessa. Another common question is, if I listen to you, all I would ever do is discipline my children. Outra colocação que me fazem é assim, caramba, se eu ouvir tudo que você está falando, eu vou passar minha vida disciplinando meus filhos. And you might find a couple of days like that. Batendo nos meus filhos. E ele está dizendo aqui, olha,
talvez vai ter 2, 3 dias que vai parecer que a sua vida vai ser só isso. But if you're consistent with your expectations, you will find your children will realize, oh, there's some new winds blowing here. Mas a verdade é que se você for consistente com esses ensinamentos bíblicos, a sua criança é esperta demais. Ela vai perceber, opa, as regras mudaram aqui nessa casa. And they will come up to your expectations. E eles vão chegar e se adequar às suas novas Another expectativas. common question is, what if it's too late? Outra pergunta comum, e se é tarde demais para You may bater be no meu filho? thinking, I have children that are 10, 12, 14 years of age. Eu tenho criança de 10 anos, de 12 anos, 14 anos de idade. I've never taught them how to obey with this kind of clarity. Eu nunca os ensinei a obedecer com essa clareza. And so what can I do? O que eu faço agora? And I want to encourage you that you go home and teach these things to your children. Eu encorajo você a ir para casa e começar a ensinar esses princípios para o seu filho. You could spend many nights in family worship just on this chart. Você pode, várias noites lá com a sua família, estar conversando com eles sobre os vários aspectos dessa chart aqui, dessa foto aqui. I Esse just quadro. take a different topic each night. Um dia fala de um tópico, outro dia fala do outro tópico. Como é que honra pai e mãe? Como é que obedece pai e mãe? What does it mean to honor? O que significa honrar? Another night, what does it mean to obey? Na outra noite, o que significa obedecer? What does it mean you will enjoy long life? O que significa, biblicamente falando, ter vida longa? Or it'll go well with you. Ou tudo Deus promete que tudo vá bem na sua You vida. want to take time to teach these things to your children. Então você quer estar ensinando os seus filhos a palavra de Deus nessa questão. And then say to them, in light of what we have learned, this is what we will expect from you in the future. E daí falar para eles, olha, à luz de tudo isso que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, nós vamos mudar aqui nossas And expectativas this dentro is de what you casa may agora. expect from us in the future. E é aquilo que você pode agora esperar do seu pai e de sua mãe Now, também daqui para frente. In this graphic, I have a small child in the picture. Nesse gráfico aqui, eu tenho lá uma ilustração de uma criancinha pequena. It could be a teenager. Mas ali pode ser um adolescente In ali. fact, for teenagers, the dangers are even greater than for little children. Na verdade, o perigo quando um adolescente desobedece pai e mãe, o perigo a posição de perigo que ele se coloca é muito mais séria do que uma criancinha pequena. Now, with an older child, I'm not suggesting that we start spanking the teenager. Então, gente, com uma criança mais velha, eu não sugiro que se use a vara com But your uma criança de teenager- 10, 12, 14 anos. But your teenagers need to understand these truths. Mas que eles precisam entender esses princípios, essas verdades, precisam. And we need to help them to see that if they want for life to go well with them and they want to enjoy a long life, Eles precisam entender que se eles esperam que Deus os abençoe, que tudo vá bem na vida deles e que a vida deles seja uma vida longa, they need to honor and obey father and mother. eles precisam obedecer e honrar papai e mamãe. And God will give you wisdom as you try to apply these principles for your E eu children. tenho certeza que Deus vai lhe dar sabedoria, conforme você procura aplicar tudo isso que nós estamos falando aqui. Let me pray with you. Deixa eu orar com você. Our Father, we pray that you would help us to learn how to teach these things to our children. Querido e amado Deus, ajude-nos a ensinar essas coisas para os nossos filhos. And we pray we'd have wisdom with little children to train them from their earliest days. Nos dá, Senhor, bastante sabedoria, especialmente com as crianças bem pequenas, no princípio de suas vidas. And we pray we would have wisdom with older children to know how to teach them these things when they are already older. Da mesma forma, Senhor, nos ajuda com os nossos filhos que são bem mais velhos. And we pray that you would bring these blessings to our kids. E, querido Deus, o nosso desejo é que o Senhor derrame essas bênçãos prometidas na vida dos nossos filhos. And help them to learn that even when it's hard to obey, Christ is the one who can help us to obey. Ajude nossos filhos, Pai, a saber que mesmo quando é difícil obedecer, Cristo está ali pronto para ajudá-los. We pray this, Lord, because we want your blessing on the lives of our children. Pai, nós clamamos por essas coisas porque nós desejamos as bênçãos do Senhor na vida dos nossos filhos. And we want for our families to be pictures to the world of the beauty of walking in God's ways. E nós queremos, Pai, que a nossa família seja um outdoor, Senhor, da beleza da sua presença, da sua graça, do seu amor na vida dos seres humanos.
We pray this for Christ's glory. Amen. Clamamos isso, Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos várias perguntas. Se você quiser ficar em pé para relaxar um pouquinho, nós temos algumas perguntas, vão 10 minutinhos de perguntas para quem estiver interessado. Se você precisa sair, fique à vontade de sair, mas nós vamos, várias pessoas mandaram perguntas, pedi que o Paulo, é você, né? Filtre aí as perguntas mais relevantes e nós vamos tratar. Depois, se a sua pergunta não for respondida e você está muito ansioso, o preletor vai ficar aqui à frente e você pode conversar pessoalmente com ele também. Pastor Ted, uma das perguntas que repetiu aqui várias vezes é que a criança faz alguma coisa várias vezes durante o dia. Quantas vezes eu devo disciplinar durante o dia, se isso se repete? Disciplinei agora, acontece de novo. Quantas vezes eu preciso disciplinar durante o dia? If a child fails in one issue several times during the day, how many times I will have to discipline? It may be necessary in the training process to be consistent even several times in a day. No processo de treinamento, especialmente no começo, vai ser necessário que a disciplina seja realizada tantas vezes quanto a criança desobedecer naquele dado dia. Because sometimes children will test us to see if we're really serious. Porque a criança, muitas vezes, ela está testando para ver se o pai e a mãe realmente estão sérios no seu propósito. But you as a parent can also be praying with this child each time you discipline, praying that God will help them to obey. Mas eu diria que você, pai, mãe, deveria sempre, após cada experiência de disciplina física, estivesse orando com aquela criança, por aquela criança, que Deus o ajude, que Deus dê sua graça para aquela criança aprender. And we can say to our children, when you're struggling with disobedience, come and talk to me. I will pray with you. God can help you. E aí você pode até mesmo falar para a criança: filho, parece que você está tendo uma luta muito grande com essa questão de obedecer. Quando você estiver lutando, estiver difícil, vem falar comigo, a gente vai orar juntos. But if you're faithful and consistent, you will see fruit in the lives of your children. Mas eu tenho certeza que se você for fiel e consistente, amoroso, você vai ver bons frutos na vida do seu filho. Pastor, como lidar com crianças que são hiperativas, que têm a dificuldade nessa área, que já foi constatado sobre isso também? We had a son who would surely have been labeled hyperactive or ADD when he was a child. Gente, nós temos um dos nossos filhos, ele seria facilmente classificado pelos especialistas como uma criança que tinha ADD, hiperativo. There were two things that we talked to him about very often. E tinha duas coisas que nós insistimos e ensinamos para ele frequentemente. One was we acknowledged that it was difficult for him to obey. A primeira é que nós entendíamos que para ele não seria fácil aprender a obedecer. So we would say, we understand that this is very hard for you. Dizíamos para ele: olha, entendemos que isso para você não vai ser fácil. But we also don't have the right to change God's standard. Mas filho, nós não temos o direito de mudar o padrão de Deus para a sua vida. God's standard is that you obey mom and dad. O padrão de Deus é que você tem que obedecer papai e mamãe. And even though this is very difficult for you, God can help you to obey. E apesar disso ser parece que difícil demais para você, Deus é poderoso para ajudá-lo. And so we sought to be consistent with him, even though he was a hyperactive person. E a gente então continuou sendo consistente, e apesar dele ser uma criança hiperativa. He's now 46 years old. He's still hyperactive. Ele hoje tem 46 anos de idade e ainda é hiperativo. But he is very grateful that he was taught to be under mom and dad's authority when he was a child. Mas hoje ele é um homem muito agradecido a Deus por ter sido ensinado dessa forma. Pastora, pergunta assim: muitos pais têm uma visão muito romântica dos seus filhos. Acham que os filhos são muito bonzinhos e que não há necessidade de correção. Na verdade, só percebem o bom comportamento dos filhos. Como lidar e como você aconselharia esses pais?
Well, we'll talk about this in our first hour tomorrow morning. Nós vamos responder essa pergunta na primeira hora de manhã aqui, às 9 da manhã. But I don't think that there is a parent in the world who does not see sin in their children, if you really think about it. Mas olha, eu estou convencido que não existe pai nesse mundo que, se pensar direito, não vai ver pecado na vida do seu filho, fraqueza, pecado na vida do filho e da filha. Do you ever see your child get angry? Você já viu o seu filho ficar com raiva? That anger is sin. Essa raiva aí é pecado. Do you see selfishness in him? Você já viu algum sinal de egoísmo no seu filho, na sua filha? That selfishness is sin. Esse egoísmo aí é pecado. Do you see pride in him? Você já viu orgulho? That pride is sin. Esse orgulho aí é pecado. Do you see resistance to your authority sometimes? Você já viu de algumas vezes ele resistindo à sua autoridade? That resistance to authority is sin. Essa obedecendo, mas meio com a cara virada, isso é pecado. And one of the benefits of helping our children see their sin is it also gives us the opportunity to help them to see their need of Christ and His grace. E olha, dos benefícios de você ajudar seu filho a ver seus próprios pecados é porque daí ele vai ver a sua também necessidade do Salvador Jesus Cristo na sua vida. But tomorrow we will talk more about some of those attitudes of heart. Mas amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre essas atitudes do coração. And I've never taught any group of people about attitudes of heart and had them say, "Oh, I don't see any of those things in my children." E esse ensinamento que eu vou dar amanhã, aonde quer que eu dou, eu nunca vi ninguém depois falar: eu não tenho nada disso que o senhor está falando no meu coração. So I hope that'll become clearer tomorrow morning. Amanhã, isso que eu acabei de falar aqui vai ser expandido, você vai ver de uma forma bem mais clara. Quando você leva a criança para a disciplina e ela já se arrepende verdadeiramente nesse processo, antes mesmo de apanhar, ela deve, mesmo assim, receber a disciplina física? What if when you're taking the child to be spanked and the child, you notice that he really repented before being spanked? What do you do? Sometimes I think that if the child has already come to the place of repentance, it may be unnecessary to spank him. Eu acho que geralmente quando isso acontece não é necessário continuar e bater na criança. But you do want to be very discerning about whether or not he is faking repentance in order to avoid a spanking. Mas peça a Deus bastante sabedoria e discernimento para perceber se ele não está simplesmente fingindo um arrependimento para evitar a surra. And if you think that might be the case, you can say to him, "I'm so thankful that you are repentant." E se você desconfia que ele está nesse caminho, você fala: olha, eu estou tão contente que você está, tão agradecido que você está demonstrando sinais de arrependimento. But since you disobeyed, it's still necessary for me to discipline you. Mas porque você desobedeceu, foi sério o negócio, eu vou ainda discipliná-lo. Mais uma só aí. Tá. Uma palavra para os pastores sobre o ministério infantil, como a gente deve focar isso na igreja, se isso é de fato importante, qual relevância, como a gente deve se preocupar nessa idade que o senhor tocou hoje também. Do you have a Word for the pastors and churches, all this that we're talking about here, how to use children's department. Well, I think that the church can be of great help to parents in a couple of areas. Eu creio que a igreja pode ser uma bênção para os pais nessas áreas aí. One is by providing teaching like this teaching this weekend, it equips parents for their task. Primeiro, promovendo esse tipo de seminário e ensinamento que está sendo promovido aqui agora. And that's an important part of the church because the church is here to equip us to walk in God's ways. Esse é um papel da igreja, de equipar a gente para a gente andar no caminho do Senhor. I think we can also teach these principles to children at age-appropriate levels in our classes, Sunday school classes, and our classes with children. E esses princípios devem ser ensinados nas várias classes de educação religiosa da igreja, de escola dominical, os professores ensinando isso que os pais vão reforçar em casa também. So that the children are getting a consistent message from their parents and from the church that are all teaching the same, sounding the same note, teaching the same truth to their children,
to our Então, children. a criança, de uma forma consistente, está vendo que o que se fala em casa, se fala na igreja também.